contar para vocês o caso Cindy Song, a sul-coreana que desapareceu em 2011 nos Estados Unidos e ninguém sabe o que aconteceu até hoje. Então vem comigo. Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Edilene Neves e você está no canal Quem Se Importa, onde falamos sobre crimes reais todas as quintas-feiras. Se você gosta desse tipo de conteúdo, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para que você sempre seja avisado quando eu postar vídeos novos. Se você curtir o vídeo, eu peço para que você deixe o seu like, que me ajuda muito na divulgação do canal, e também me sigam nas redes sociais que eu vou deixar no descritivo do vídeo para vocês. Então, vamos para o caso de hoje. Yoon Jong-sung nasceu no dia 25 de fevereiro de 1980 na cidade de Seul, na Coreia do Sul, onde passou a maior parte da sua vida morando com a sua mãe e com o seu irmão. A garota tinha muitos sonhos e ambições e ela acreditava que eles não poderiam ser concretizados em sua terra natal. E por conta disso, sair do seu país era o seu maior ideal. Ela queria muito morar nos Estados Unidos, onde ela acreditava que teria mais oportunidades de aprendizado e crescimento. Como seus tios moravam em Springfield, no estado da Virgínia, a jovem sul-coreana conseguiu finalmente realizar o seu sonho de morar nos Estados Unidos e se mudou para a casa dos tios no ano de 1995, quando ela tinha apenas 15 anos de idade. Nessa ocasião, Yoon-sung passou a usar o nome de Cindy, talvez para se americanizar ali um pouco, né? Então agora vamos falar dela como Cindy. Cindy tinha cabelos pretos, pesava aproximadamente 55 quilos e tinha 1,54 m de altura. Ela era uma jovem muito simpática, gentil com todos e extremamente responsável com os seus estudos e trabalhos. Ela levava muito a sério. Ainda no ensino médio, ela fez muitos amigos e tinha uma vida normal de adolescente mesmo, como muitos, e ela fazia tudo ali no colégio. Além de ser uma aluna muito aplicada e tirar notas muito boas, ela também era atleta. Ela participava de corridas, ela jogava tênis e nessa mesma ocasião ela descobriu paixão pelas artes, como cinema, fotografia e dança. Mais tarde, já na faculdade, a Cindy se mudou da casa dos tios quando ela conseguiu alugar um apartamento somente para ela, que ficava ali próximo da faculdade. Não era dentro do campus, mas era perto. Na faculdade que ela estudava, que era a Universidade Estadual da Pensilvânia, na cidade da Filadélfia. Nessa mesma ocasião, a Cindy conheceu um rapaz na faculdade chamado Richard Chey, e logo eles começaram a namorar. Inclusive, chegaram até a morar juntos, mas depois de algum tempo, ali em setembro de 2001, a relação dos dois acabou. O que deixou a Cindy bem triste, mas ela deu a volta por cima, porque ela entendeu que tudo eram experiências, né? Que fazia parte da vida e que ela precisava superar, que ela não era a única que passava por desilusão amorosa e tinha que continuar a vida adiante, né? Afinal, a vida continua e todos passam por isso. Nessa ocasião, a Cindy criou um blog onde ela escrevia todos os detalhes da sua vida, desde as suas decepções amorosas até os seus dilemas, medos, desejos mais íntimos, enfim, ela trocava experiência ali com outros jovens. Nessa ocasião, ela passou a fazer terapia e ela tomava remédio para superar o término desse namoro e ela realmente estava caminhando bem, ela estava superando as suas deficiências, ela tinha amigos, enfim. E nesse blog ela costumava detalhar também sobre as suas diversões, o que ela gostava de fazer e contava bastante sobre os seus hobbies. Cindy era muito disciplinada, estudava bastante e ainda trabalhava em 2 empregos em restaurantes em turnos diferentes. Pouco tempo depois do término dessa relação, a Cindy conheceu uma moça chamada Young-joo, também conhecida por Catherine, que virou ali a sua colega de quarto e elas dividiam as despesas.
empresas. E também faziam companhia uma a outra e elas ficaram super amigas, assim, as melhores amigas. Nessa época, a Cindy estava com 21 anos de idade, com toda a vida pela frente, com a liberdade que ela tanto apreciava e tanto queria, e estava no seu último ano de faculdade. Ela se formaria na primavera daquele ano. Em 31 de outubro de 2001, uma quarta-feira, a Cindy foi com as suas amigas Stacy e Lisa a uma festa fantasia de Halloween no Players Night Club. Ela usava uma fantasia de coelhinha improvisada, que era uma camiseta rosa, uma saia dessas de jogar tênis também rosa, um sobretudo vermelho com um capuz assim e umas orelhas de coelha. Ela estava muito bonitinha e nada sexy ou vulgar, nada. Ela era uma coelhinha bem comportada e bem fofinha mesmo, era a cara dela. Dizem que ela era bem fofinha, bem comportada e tudo mais, que era aquele estilo, o estilo dela. Ela estava vestida do estilo dela. As três amigas curtiram a festa até as 2 horas da manhã, que era o horário que o clube fechava. Elas ficaram na festa até o final e de lá elas foram para casa de um amigo deles que estava ali na festa com elas para jogar videogame. E por lá na casa desse amigo eles ficaram até as 4 horas da manhã, mais ou menos. E depois elas foram para casa já no dia 1º de novembro, já quinta-feira. Aquele dia quem dirigiu o carro era a Stacy, era o carro dela que deixou a Cindy na porta da casa dela. No entanto, a Stacy não esperou a amiga entrar no complexo de apartamentos. Sim, simplesmente a Cindy desceu do carro e elas foram embora. As duas amigas que ainda estavam dentro do carro foram embora. E não esperaram a Cindy entrar no apartamento dela, como a gente costuma fazer, né? Bom, pelo menos eu, né? Se eu tenho o hábito, se eu der carona pra alguém, eu vou levar alguém em casa, eu espero a pessoa entrar. Sei lá, é meu hábito, né? Enfim, mas não sei. Elas não esperaram e essa foi a última vez que a Cindy foi vista. A colega de quarto da Cindy estava viajando, ela tinha ido visitar a família dela e mais tarde, que ela retornou na quinta-feira, no dia 1º de novembro mesmo, quando ela chegou, ela viu que o apartamento estava fechado, como de costume, né? Estava trancado, mas ela não achou nada de anormal, até porque os pertences da Cindy estavam dentro da casa. Então ela imaginou que a Cindy estava na casa de algum amigo, tinha dado uma saída e logo voltaria, enfim. Que ela tinha ido fazer qualquer outra coisa. Mas elas tinham marcado de sair naquele dia, elas tinham um compromisso. Então ela esperava que a Cindy em algum momento chegasse. A amiga ficou esperando a Cindy e nada dela aparecer. Mas também não achou esquisito nem nesse momento. É jovem, né? Então ela achou que ela tinha ido fazer alguma outra coisa que tinha esquecido do compromisso que elas tinham marcado. E não deu assim muita importância. Só que essa espera de horas se transformou em 3 dias. Aí já era demais. E foi só nessa hora que essa colega de quarto e mais alguns amigos resolveram informar a polícia do desaparecimento da Cindy. Esperaram muito tempo, eu acho, né? Então, na delegacia, os amigos informaram ao delegado que a Cindy tinha sido vista pela última vez no dia 1º de novembro, por volta das 4 horas da manhã, quando deixou ela em casa. Mas mesmo já fazendo 3 dias que ela estava desaparecida, a polícia só iniciou as buscas 2 dias depois, ou seja, 5 dias após o seu desaparecimento. Isso já era muito tempo. O responsável pela investigação, Brian Springle, foi até o apartamento da Cindy e descobriu que ela tinha entrado em seu apartamento naquela madrugada, naquela noite ali depois da festa, porque ele achou em cima da pia do banheiro os cílios postiços que ela usou na festa, de acordo com as declarações das amigas que falaram que aqueles cílios ela usou no dia da festa. Além de também terem achado a mochila que ela usou naquele dia. E dentro dessa mochila estava o celular da Cindy e vários pertences dela. Mas as amigas acharam bem estranho ela ter entrado, deixado as suas coisas e saído sem levar o celular, já que ela nunca andava sem ele. Notaram apenas que a fantasia de coelhinho não estava no apartamento, então ela deveria ainda estar usando a fantasia de coelhinho, já que nenhuma outra peça de roupa do armário tinha sido tirada de lá, de acordo com a colega de quarto que conhecia as roupas dela, estava tudo lá. E também a sua carteira, que continha a sua habilitação e o seu cartão de crédito, também as suas chaves, não estavam lá. Então tudo indicava que ela tinha entrado no apartamento naquela madrugada, no dia 1º, ali depois das 4 da manhã, tirado os cílios postiços, deixado a mochila. Ela pegou ali a carteira que tinha a habilitação, cartão de crédito e saiu do apartamento trancando a porta e levando as chaves com ela.
E isso era tudo que a polícia sabia. Quando a polícia examinou o celular dela, notou que não tinha sido feita nenhuma ligação naquela noite, nem mensagem, também não tinha e-mail. Eles olharam tudo e nada, não tinha nada de diferente. O seu cartão de crédito também não foi usado depois daquela noite, depois daquele horário da festa, não foi usado e nada, assim, não teve cartão de crédito, cartão de débito, nada, movimentação na conta, e-mail, absolutamente nada. Quando a família soube do desaparecimento dela, a sua mãe e o seu irmão viajaram de Seul para os Estados Unidos imediatamente para tentar ajudar a polícia a encontrar a Cindy. Eles queriam saber onde ela estava. A mãe ficou desesperada. Quando eles chegaram no apartamento que a Cindy morava, não se sabe porquê, mas a mãe e o irmão dela limparam todo o apartamento. Talvez porque acharam que estava sujo, eu não sei, mas eles limparam. Porém, essa foi uma péssima ideia, porque eles acabaram limpando uma possível prova que estivesse ali dentro do apartamento, né? Isso acabou atrapalhando as investigações da polícia. Às vezes tinha alguma pista ali que a mãe e o irmão acabaram tirando. A polícia interrogou todos do convívio dela, desde colegas de trabalho, dos 2 restaurantes, amigos da faculdade, o ex-namorado, o Richard, enfim. Interrogou todos, mas ninguém soube dizer nada e todos foram descartados como suspeitos. Não teve prova de nada, eles tinham álibis, enfim. Depois de colher as primeiras evidências, a polícia concluiu que a Cindy saiu do apartamento levando apenas o cartão de crédito e as chaves. Já que tinha uma loja de conveniência ou um supermercado, não se sabe ao certo, perto do apartamento que funcionava 24 horas e que a Cindy costumava ir. Inclusive de madrugada ela costumava ir lá. E depois de analisarem as câmeras de segurança desse estabelecimento, a polícia concluiu que ela não tinha estado lá. A polícia acreditava que provavelmente a Cindy tivesse sido sequestrada nesse trajeto até esse estabelecimento. Um tempo depois surgiu uma pista, o depoimento de uma testemunha ocular que disse ter visto uma mulher que correspondia ali, que batia com as descrições da Cindy. Essa testemunha disse que a moça que ela tinha visto estava sendo forçada a entrar em um carro por um homem que estava empurrando ela para dentro desse carro. Ela não conhecia nenhum dos dois, nem o homem, nem o carro, mas disse que essa mulher, que essa moça estava gritando muito e ela pedia ajuda. E que isso tinha acontecido em Chinatown, que ficava a mais ou menos 320 quilômetros do apartamento onde a Cindy morava. Essa testemunha disse que tentou ajudar a moça, mas o homem que segurava a mulher gritou para essa testemunha sair de lá, para ela não se meter, e mandou ela sair. A mulher ficou com medo e saiu. Ela fez inclusive um retrato falado desse homem, mas ele nunca foi localizado. Como essa testemunha mudou sua versão várias vezes, a polícia desacreditou, alegando que não havia provas que essa mulher que estava gritando que era a Cindy. Eles achavam que ela não era a Cindy, até pela distância mesmo, que não daria tempo e tudo mais. A polícia encontrou um caderno no apartamento da Cindy que ela usava como diário e que continha algumas anotações dela que sugeriam algo relacionado a substâncias ilícitas que ela teria usado, a tal verdinha, né? Essas coisas que eu não posso falar aqui. E a polícia começou a achar que talvez isso explicasse o sumiço dela, que ela estaria envolvida com esse tipo de coisa, às vezes usando substâncias ilícitas, enfim. No entanto, os amigos da Cindy disseram que ela não era usuária dessas substâncias e que a garota só tinha usado a verdinha uma vez, como todo mundo ali no campus já tinha usado em algum momento, mas só recreativamente mesmo. Ela não era viciada. Sua família continuou nos Estados Unidos para que o caso não fosse esquecido, para que não esfriasse. A mãe dela não quis ir embora de jeito nenhum e conseguiu a ajuda dos amigos da Cindy, e com a ajuda dos amigos eles conseguiram fazer que o caso ficasse conhecido dentro e fora do país. A família inclusive ofereceu uma recompensa de $27.000 para quem soubesse algo sobre o desaparecimento da garota. Nessa ocasião a polícia recebeu muitos telefonemas, porque todo mundo queria a tal da gratificação, né? De vários pontos do país, e depois de averiguar um a um, viram que nenhum desses telefonemas tinha fundamento e o caso voltou a estaca zero.
A família da Cindy contratou um advogado em Nova York que se aliou a várias organizações estudantis com o objetivo de encontrar alguma pista que levasse a Cindy, mas nada foi encontrado. A família inclusive acusou a polícia de discriminação racial e negligência pelo fato da Cindy ser sul-coreana, e a polícia respondeu através da imprensa que de fato havia diferenças culturais, além do idioma, que era bem diferente, mas que ainda assim eles tinham feito tudo o que podiam, tudo que estava ao alcance da polícia, eles tinham feito para solucionar o caso indiscriminadamente. No entanto, a polícia alegava que não tinha, assim, nenhum crime para investigar, porque eles não tinham suspeitos, eles não tinham testemunhas, eles não tinham nenhuma dica, nenhuma prova, eles não tinham nada, nem mesmo um corpo. Então, simplesmente, se não tem corpo, não tinha um crime para averiguar. A Cindy tinha sumido, evaporado, e a polícia não tinha nenhum ponto de partida para que chegasse a algum lugar. A família, juntamente com as organizações sociais, fizeram uma petição ao gabinete do governador, exigindo que a polícia estadual assumisse a investigação em tempo integral. A família, inclusive, em total desespero, contratou uma vidente chamada Carla Baron como consultora para o caso, já que essa Carla, ela tinha ajudado a polícia em outros casos, assim, de desaparecimento, ela dava dicas que levavam a garota, né? Mas sobre a Cindy, ela não conseguiu descobrir nada, nada foi em vão. A polícia chegou a pensar que a Cindy tivesse fugido, simplesmente, mas a família e os amigos acharam essa ideia absurda, já que a garota, ela estava bem, ela estava fazendo terapia, ela inclusive tinha comprado ingresso para ir no show da Britney Spears naquela semana, além dela ter comprado online um computador que chegaria em alguns dias. Ela também tinha feito inscrição para um curso que ela queria muito fazer, então não fazia o menor sentido ela ter fugido e sem ter levado as coisas dela e não usar o cartão, então não tinha movimentação nenhuma dela, né? Se ela tivesse fugido para algum lugar, teria alguma movimentação na conta e tudo mais. Então essa hipótese logo caiu por terra. Sugeriram também que ela tivesse tirado a sua própria vida, mas isso também foi descartado, já que ela estava bem e, é claro, eles teriam encontrado algum corpo em algum lugar, né? Se ela tivesse tirado a vida, em algum momento achariam o corpo dela. Tentaram ver também as câmeras de segurança da loja de conveniência ou do mercado, que ficava ali perto do apartamento, mas como as filmagens são substituídas por outras, eles vão gravando em cima, né? Porque não tem espaço, então a fita rebobina e começa a gravar por cima, então eles não tinham mais acesso a esses vídeos. A fita já tinha sido apagada e gravada novamente. Lembrando que eles demoraram 5 dias para começar a procurar a moça. Num determinado momento, um homem chamado Paul Wickley, que estava preso e tinha recebido pena de prisão perpétua, inclusive, declarou que sabia o que tinha acontecido com a Cindy. Ele disse que ele e o seu parceiro, Michael Kerkowski, acho que é isso, estavam juntos naquele 1º de novembro e viram a Cindy na rua vestida de coelhinha e pensaram que ela fosse uma prostituta. De acordo com esse Paul, eles sequestraram a Cindy e a mantiveram em cativeiro num cofre, algo semelhante a um cofre, que fica dentro da casa do Michael, que era um cofre assim parecido com o de banco, aqueles que você entra, até consegue caminhar dentro dele. Ele disse que os dois abusaram dela por vários dias e depois deixaram a moça lá para morrer mesmo, de fome, enfim, né? Deixaram a moça e foram embora. O Michael, ele era procurado pela polícia e dirigiu uma rede de substâncias ilícitas em uma farmácia de fachada. E ele tinha fugido com a sua namorada enquanto ele aguardava a sentença dos seus crimes, né? Ele e a namorada sumiram. Mas o Paul disse para a polícia que o Michael tinha sido morto por um tal de Hugo, que além de outras pessoas que foram mortas na propriedade desse Hugo, ele também tinha sido, e a polícia foi lá, onde ele disse que era a casa, e vasculhou o que o Paul tinha falado. E de fato ele encontrou vários corpos, 12 no total, inclusive o do Michael e da namorada dele, que era procurada pela polícia. Então bateu com as informações que o Paul deu. A polícia fez teste de DNA nos 12 corpos encontrados na propriedade desse Hugo, mas nenhum deles era da Cindy. A polícia então tentou ligar o Hugo ao assassinato da Cindy, mas não conseguiu. Embora
polícia não tivesse descartado essa possibilidade, eles não conseguiram ligar o Hugo a esse caso. Até porque o Hugo, ele cumpria a pena de prisão perpétua por vários crimes, mas ele não assumiu a morte da Cindy. Ele falou que ele não tinha nada a ver, que ele nem sabia quem era. E como não acharam o corpo dela na propriedade dele, não puderam culpá-lo por esse crime, né? Então, também vasculharam o tal cofre que o Paul disse que deixaram ela lá para morrer na casa do Michael, e também não encontraram nada. O corpo dela não estava lá, e como o Michael já estava morto, não puderam confrontá-lo sobre essa informação dada por Paul. Dentro do cofre ela também não estava, os restos mortais dela, né, não estavam. A polícia investigou o Paul, que foi o delator, e achou no computador dele várias pesquisas sobre o caso da Cindy. Ele acompanhava tudo sobre ela desde o começo. Então a polícia teorizou que Paul podia ter estudado os detalhes do caso para passar essas informações falsas e assim conseguir reduzir a sua pena em troca dessas informações. Então, depois de tantas teorias de suicídio, dela ter fugido, de ter sido morta por esses homens, enfim, depois de tantas especulações e investigações também, nada foi descoberto e o caso permanece sem solução até os dias de hoje, há mais de 20 anos. E vocês, o que vocês acham que pode ter acontecido com a Cindy? Ninguém desaparece do nada. Bom, pessoal, esse é o caso de hoje. Me diga nos comentários o que acharam, se já conheciam essa história, qual a teoria de vocês para o sumiço da moça e, enfim, o que será que aconteceu com a Cindy? E não esqueçam, se gostaram, não esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar, de ativar o sininho, de se inscreverem no canal, porque assim vocês me ajudam o vídeo aí para mais pessoas e o canal a crescer. E é isso, pessoal. Obrigada por me ouvirem até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!